Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se os encontrar. Felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, dia 2 de novembro, dia que, como a Igreja, nós celebramos a comemoração dos fiéis defuntos, ou, como chamamos, dia de finados. E o que a Igreja nos convida a celebrar, a viver neste dia? A Igreja nos convida a nos colocarmos em oração pelas almas dos falecidos. Nós, nesta celebração e todos os dias da nossa vida, somos convidados a rezar por aqueles que já partiram e que nós chamamos de igreja padecente, ou seja, aqueles que estão no purgatório. Hoje, a nossa oração, nós fizemos visita ao cemitério, a nossa oração é justamente pelas almas que estão no purgatório. Como saber se uma alma está ou não no purgatório? Nós não temos como saber, mas Deus sabe. Mas da nossa parte, cabe a nós rezarmos. Por quê? Porque a doutrina da Igreja nos ensina o seguinte: quando nós morrermos, imediatamente após a nossa morte, nossa alma será conduzida até Deus. E diante de Deus, nós iremos passar por um julgamento, nosso julgamento particular. E junto de Deus será julgada toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fizemos, como nós vivemos, como foi a nossa vida de fé, como foi a nossa caminhada cristã, tudo será julgado neste momento por Deus. E aí, após esse julgamento particular, Deus determinará a sentença eterna para nós: o céu ou o inferno. E só há essas duas possibilidades. Não existe uma terceira, não existe meio termo. Ou é o céu, a salvação,
ou o inferno. Quando nós morremos na inimizade, ou seja, em pecado mortal, a nossa sentença será o inferno. Se nós morrermos em estado de graça, convertido, mudado de vida, abrir mão assim, de todos os erros, todos os pecados, tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida, e assim caminhar segundo a vontade e o desejo de Deus, a nossa sentença será o céu. Mas pode acontecer de ainda nós morrermos em alguma situação de distanciamento, de falta de amor ao Senhor, e aí essa realidade será purificada no purgatório. O purgatório é o momento de purificação daquelas almas que ainda não amam a Deus plenamente. O purgatório já é o céu, já é a salvação. Quem está no purgatório vai para o céu. A única porta de saída do purgatório é o céu. Agora, o que nós temos que fazer, nós que somos a igreja militante, nós temos que rezar pelas almas que estão no purgatório, para que essas almas tenham o seu tempo de purificação abreviado e assim possam logo contemplar a Deus face a face. Por isso que a igreja nos convida a rezar pelas almas, pelos defuntos, para que, tendo assim, pela nossa fé, que esses nossos irmãos estão purificando a sua alma, nós rezamos para que essa alma chegue logo até Deus. Nós, quando nós rezamos pelos falecidos, nós não rezamos para que a pessoa seja salva. Quando nós falamos de salvação, buscar a salvação, nós precisamos buscar em vida. Nós precisamos nos converter em vida. Nós precisamos pedir perdão ou dar perdão em vida. Nós precisamos acertar tudo aquilo que está errado na nossa vida enquanto caminhamos nesse mundo, enquanto estamos vivos. Porque depois não há possibilidade, não há a oportunidade de nós nos convertermos, ou pedir perdão, ou dar o perdão. Não existe essa possibilidade. A possibilidade é agora que nós temos que nos converter. É agora que nós temos que mudar de vida. E um aviso para todos nós. Todos nós iremos passar pelo purgatório. São raras exceções das pessoas que vão direto para o céu. É grande exceção as pessoas que vão para o céu. Provavelmente todos nós iremos passar pelo purgatório. E passar pelo purgatório, como eu disse a vocês, é esse período de purificação. É esse período em que a nossa alma é transformada pela graça de Deus, para nós estarmos na plena amizade, no pleno amor com Deus, e assim poder contemplá-lo face a face eternamente. Quando nós rezamos pelas almas do purgatório, a nossa oração ajuda com que o processo de purificação, o tempo em que essa alma vai passar no purgatório, seja mudado. E como nós ajudamos as almas do purgatório? Nós ajudamos as almas do purgatório oferecendo missa para essas almas. Nós ajudamos as almas do purgatório
dando esmola, nós ajudamos as almas do purgatório fazendo jejuns e sacrifícios, nós ajudamos as almas do purgatório todas as vezes que nós, na nossa oração pessoal, lembramos destas almas. Ou seja, e a nossa missão, além de buscar a nossa conversão, buscar a nossa mudança de vida, para que assim nós fiquemos o menos tempo possível no purgatório, ajudar as nossas almas, também as almas dos nossos conhecidos, dos nossos familiares, e até as almas que são desconhecidas, a passarem esse momento de purificação para chegar até Deus. Por isso a igreja nos ensina e pede que nós rezamos pelas almas do purgatório. E uma das formas para nós salvarmos as almas ajudarmos as almas do purgatório é por meio das indulgências. E a igreja, nesse mês, no início de novembro, do dia 1º até o dia 8, nos dá a possibilidade de nós recebermos a indulgência plenária para oferecermos em favor dessas almas do purgatório, em favor dos nossos entes queridos, de familiares, amigos e até das almas desconhecidas. E como nós lucramos a indulgência plenária? Nós lucramos da seguinte forma: tendo-se confessado, comungar, participar da missa e comungar, visitar o cemitério, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Creio nas intenções do Santo Padre e Papa. E aí, neste momento de oração, nós oferecemos a nossa indulgência para alguma alma. E essas indulgências são, vamos dizer assim, pontos, né? Não vem uma palavra certa, mas são pontos que ajudam essa pessoa, essa alma, melhor dizer, essa alma diante de Deus. Por isso que nós, se fizermos já desde ontem até o dia 8, nós temos a possibilidade de oferecer 8 indulgências para 8 almas diferentes. E Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima aos pastorinhos, ela ensinou a rezar pelas almas, principalmente pelas almas esquecidas, dizendo: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Se nós rezamos como Nossa Senhora ensinou os pastorinhos, nós também ajudamos nessa nossa oração a essas almas, essas alminhas esquecidas, essas alminhas que estão sofrendo no purgatório, porque um tempo de purificação e de sofrimento. Por isso que nós aqui, Igreja Militante, rezamos pela Igreja padecente, para que se torne logo a Igreja triunfante, a Igreja do céu. E é o que nós fazemos com a nossa piedade, com os nossos exercícios de piedade pelas almas do purgatório. Por isso que é importante rezar pelas almas. É importante nós rezarmos pelos falecidos. E se nós fazemos isso, se nós cultivamos isso, nós vamos também ensinando as gerações, as futuras gerações, a rezarem por nós, porque um dia é nós que vamos precisar de oração para passarmos pelo purgatório. Por isso, o alimentar essa espiritualidade da nossa oração pelas almas do purgatório vai fazer com que nós também tenhamos garantido para nós a oração pela nossa alma. Por isso que nós ou buscamos a nossa conversão, buscamos nos santificar para poder alcançar o céu,
ou nos esforcemos para passar bem pelo purgatório. Diz um autor sagrado que nós não precisamos nos preocupar como nós vamos sair do purgatório, mas sim se nós vamos conseguir entrar no purgatório. Se nós já conseguimos entrar, já vai ser uma vitória, porque a única porta de saída do purgatório é o céu. E é aí que nós, tendo a consciência disso, nós vamos começar na nossa vida a trabalhar uma situação que nós temos. Eu tenho medo da morte. Não, nós não temos que ter medo da morte. Nós não temos que ter medo de morrer. Nós temos que ter medo se nós vamos para o céu ou para o inferno. Nós temos que ter medo de ir para o inferno. Por isso que a nossa vida tem que ser uma constante busca de Deus, do céu, da santidade. Talvez, no que diz respeito a morrer, nós tenhamos, eu particularmente não tenho medo da morte, eu tenho medo de como vai ser, se vai ser rápido, se vai ser demorado, se vai doer, se não vai. A minha preocupação é essa. Mas que ela vai acontecer, todos nós sabemos que ela vai acontecer. E por isso que nosso Senhor no Evangelho de hoje nos diz: ficai vigilantes, estejais preparados, prontos para esse momento. Como nenhum de nós temos essa hora marcada, esse dia, essa hora marcada, então nos preparemos para que assim nós possamos ser acolhidos por Deus no reino dos céus. Nós rezamos pelas almas do purgatório e rezamos também por nós e por aqueles que caminham conosco no dia a dia, para que todos juntos possamos contemplar o Senhor face a face para sempre no céu.